JF On, ligados ao interior. É claro que esta guerra é uma desgraça do ponto de vista humanitário e é uma desgraça do ponto de vista económico. É uma desgraça do ponto de vista económico porque nos afeta e nos afetará a todos nós. E afeta por questões diretas e indiretas. Afeta por questões que têm diretamente a ver com a guerra e com a geografia da Ucrânia e por questões que nada têm a ver com a geografia da Ucrânia ou da Rússia ou da própria Europa, mas que, por questões que têm a ver com logística, que têm a ver com mercados e por grandes questões especulativas, transformaram completamente o mercado das matérias-primas. Porque, se nós falarmos no milho, estamos a falar numa matéria-prima que tem a ver diretamente com a Ucrânia, como é óbvio, independentemente se compra ou não a Ucrânia, mexe com todo o mercado do milho, mas se falarmos no café, a Ucrânia não tem café, nem o Mediterrâneo tem café, nem o Mar Morto tem café. Portanto, mas todos foram afetados porquê? Por causa deste clima de guerra, por causa do mercado das commodities, que são sempre mercados de refúgio, e por causa da especulação. No nosso caso direto, há logo dois fatores importantíssimos para nós, e importantíssimos do ponto de vista negativo, que é o mercado dos cereais e a parte logística, que é afetada pelo preço, neste caso, do gasóleo. Preço do gasóleo que, independentemente do crudo ter baixado, o gasóleo subiu. Portanto, vivemos num mercado completamente louco. Consegue compreender isso? Eu consigo compreender porque o mercado já não é um mercado direto. Isto é, o mercado já não é um mercado em que os gafanhotos comem o cereal, não há cereal e, portanto, o cereal sobe. Lei da oferta e da procura. Não. Já é muito mais complexo que isso. O mercado hoje em dia é um mercado completamente desregulado dentro da sua regulação, isto é, nós temos variações de preços nos cereais. O cereal é uma cultura anual, portanto, nem sequer estamos a falar de sazonalidades de semanas ou de mês. E, portanto, nós hoje em dia temos variações de preços de uma cultura anual que foi ceifada em junho ou em julho ou em agosto ou em maio, não é? Portanto, que está em armazém, como seja em França, e temos variações que nada têm a ver com o próprio cereal, que têm a ver com muitas delas pura especulação, o tal refúgio nas commodities, porque nestas alturas de crise há um refúgio muito grande das massas monetárias nas commodities e que vão fazer com que se especule completamente. O cereal estaria na ordem dos 180 euros a tonelada antes da Covid, em 2020, passou para a casa dos 300 euros a tonelada durante a Covid. E esta semana, o industrial está na casa dos 460 euros a tonelada. E com escassez. Ora bem, se pensarmos bem neste diferencial de preço, este diferencial de preço não está a ir para a Ucrânia nem para a guerra. Este diferencial de preço está a ir para alguém que o tem retido e que com ele está a ganhar dinheiro, não é? E está a investir nessa área. E, portanto, não fugindo à sua questão, para nós industriais, não falando agora na parte humanitária, que isso já vimos que é um drama e que não é indiscutível. Só uma pessoa inconsciente é que não tem medo e que não vê que isto é um drama total. Mas agora falando na parte económica, é óbvio que para os industriais é dramático. Dramático o custo da logística, dos transportes, o custo da energia e o custo da matéria-prima. Que não está, naturalmente, nas vossas mãos. A única coisa que está nas vossas mãos é acompanhar o custo da matéria-prima e refletir isso depois no consumidor. É isso que está nas vossas mãos e nada mais. A única coisa que está nas nossas mãos é o bom senso e o sacrifício. O bom senso para encarar as situações, tentar... Eu vou-lhe dizer, por exemplo, o que é para mim uma questão do bom senso. Uma questão de bom senso neste momento é ter muitas encomendas, porque derivado do pânico que se gera na sociedade,
Todos querem se embarcar, todos querem ter algum produto em casa e, portanto, com base no bom senso é olhar para isso e tentar regular os fornecimentos na base daquilo que era o período antes desta situação. E não entrar numa espiral de que vamos vender e vamos produzir e vamos vender de qualquer maneira. Está a ver? Entrar também nesta especulação. Porquê? Agora diz-me assim, então mas isso é uma questão de bom senso ou é uma questão de ganhar dinheiro? É bom senso. Porquê? Porque nós temos conseguido suportar este aumento que eu considero momentâneo das matérias-primas e mesmo dos transportes. Conseguimos aguentá-lo em empresas estruturadas e em empresas que não entramos naquela teoria de trabalhar com o pelo do cão e que as empresas devem estar completamente descapitalizadas e que um bom gestor é aquele que trabalha com o pelo do cão e a empresa não tem ativos, não tem nada. Eu ouvia muito e ouço grandes críticas, mesmo à minha pessoa, de fazer isso. Só que nestas alturas, quando foi a crise financeira de 2008, quando foi a Covid e nesta altura... É a almofada financeira para lidar com isso. Quer dizer, esse mesmo balanço é um bocadinho como a cigarra, não é? O amealhar, esse mesmo balanço permite-nos pensar assim, vamos trabalhar no break-even, vamos inclusive, quanto é que vamos arriscar? Muitas vezes eu penso isso, que é, quanto é que vamos arriscar de menos-valia? Vamos perder agora quê? Vamos perder agora X. Ok, vamos arriscar, porque das duas uma, ou vem um mundo melhor, e nessa altura nós estamos cá e aguentamos e conseguimos passar isto, repercutindo uma parte no consumidor, como é óbvio, já aumentámos 2 vezes tabelas de preço, não escondemos, mas não chega ao que nós aumentamos as tabelas de preço, não chega, porque isto também não é tão elástico que o consumidor consiga suportar tudo, não consegue. E, portanto, pensamos assim, não... Responsabilidade social não são lágrimas de crocodilo. Responsabilidade social é, neste momento, aguentarmos, é pensarmos até quanto é que vamos aguentar, qual é o nosso break-even, qual é o break-even da nossa produção, da nossa empresa. E é isso que nós temos feito, e é o bom senso que eu lhe falava há pouco. Falando em questões de contexto, obviamente que este contexto é incontornável, o da pandemia também o foi, continua a ser, já num grau tão decisivo como era e como foi, embora tenha alterado muitos hábitos nossos, nomeadamente esse que referiu. Muitas pessoas passaram a fazer pão em casa, com a farinha branca de neve também, ou com outra. Mas há aqui um contexto que é um contexto incontornável, e este ser muito mais próximo de nós jornal e da sua empresa, que é o dito, é um conceito muito abstrato, que ninguém conseguiu definir muito bem. Há muitas tentativas, mas não há uma definição correta. Se formos ao dicionário, não está lá, provavelmente, que é o conceito de interioridade. É um empresário do interior, não só, e depois já lá vamos à questão do Monfortinho, não só pela questão das fábricas lusitanas, mas também pelo seu investimento que tem nas termas de Monfortinho. É um empresário do interior, que trabalha no interior, que conhece a realidade do interior, é do interior. E eu pergunto-lhe o que é isto, trabalhar na interioridade? Não posso responder diretamente à sua pergunta sem falar um bocado do que é que eu considero esta região. Isso. Porque o que eu penso é que, por mais medidas a vulso que se façam, essas medidas vão ser medidas a vulso e vão coisa. Agora, o que se chama o interior, que eu nem chamo tanto o interior, é algo que é um território maravilhoso e que tinha que ser estruturado e que tem todo o potencial do mundo. E por isso é que eu estou cá. Quem sou eu? Estou cá, falo individualmente, não é? Porque acredito nisso. Acredito verdadeiramente nisso. E acredito na qualidade de vida deste território. Acredito que o interior é uma coisa altamente subjetiva, completamente subjetiva, e que em Portugal, interior, ficou um interior mais negro porque, teoricamente, não tem tanto desenvolvimento como o litoral. Agora, o que é o desenvolvimento? O que é a qualidade de vida? É tudo muito subjetivo. E, portanto, ou se pensa de uma maneira estruturada para esta região, que eu chamo a região Centro-Sul, para mim é a região Centro-Sul. Portugal tem uma região Norte, tem uma região Sul, que é Alentejo e Algarve, e depois tem uma região Centro. E eu acho que a região Centro
é uma região que não é toda uniforme e que tem características muito diferentes. E, portanto, aquilo que eu acho que devia ser a nossa região é a região Centro-Sul. E eu sou muito prático, luto por essa região, não para mudar nada do sistema político nem geográfico, não. Luto para mim, tento construir no dia-a-dia a minha região Centro-Sul e projetar os nossos negócios, que são na área do agroalimentar, através da Lusitana, na área das termas de Monfortinho, que temos grandes projetos, na área farmacêutica, na área hoteleira, na área termal. Temos também projetos na área agrícola, na zona de Idanha, e, portanto, eu tento projetar esses projetos na região Centro-Sul. Que grande motivação é que esteve na origem da compra do balneário termal das Águas de Monfortinho? A motivação que teve na origem foi a pior motivação para quem é empresário, que foi a emocionalidade. Isto é, quem é empresário não se pode gerir pela emocionalidade. Porquê? Porque há uma coisa certa em toda a parte do mundo, que é as empresas têm que ser rentáveis, têm que libertar liquidez, têm que ter resultados para poder continuar e para poderem estar no terreno e ter responsabilidade social. E, portanto, uma empresa que no final de um ano não liberta e não consegue cumprir os seus compromissos, seja com os acionistas, seja com os seus colaboradores, seja com os fornecedores, não vale a pena existir essa empresa. Pronto. E, portanto, quando lhe digo emocionalidade, foi uma emocionalidade com alguma racionalidade. Isto é, o balneário estava numa situação complicada, como todas as pessoas conhecem. Pareceu-me que a solução era o encerramento. A experiência que eu tenho da vida é estruturas que tenham motores, que tenham bombas, quando fecham é muito difícil voltar a iniciar. Porquê? Porque o investimento está lá, é muito grande. E o encerramento, então quando é encerramento por insolvência, em que cortam o PT, deixa de haver energia elétrica, deixa de haver bombagem, deixa de haver isto, ao fim de uns anos está tudo podre, está tudo estragado, e o roubo dos cabos elétricos, todos conhecemos esse drama. E, portanto, emocionalidade de considerar que um dos melhores balneários do país, uma das melhores nascentes do país e da Península Ibérica, não só do ponto de vista de nome, de emocionalidade, de história, mas como praticamente e fisicamente de água, de nascente, de qualidades das águas, não podia encerrar. E, portanto, quando olhei para as contas, percebi que não era um grande negócio, e falando aqui abertamente do ponto de vista da libertação de fundos, mas considerei que era algo que nós, com a nossa maneira de gerir, se fizéssemos algum sacrifício próprio, nós acionistas, algum sacrifício próprio durante uns anos para aguentar, conseguíamos aguentar no break-even. E foi isso que nós fizemos. Nós comprámos o balneário, evitamos com isso que ele fechasse, que ele entrasse em degradação, mantivemos postos de trabalho, mantivemos o balneário ou pusemos o balneário a funcionar todo o ano. Porquê? Porque há épocas, janeiro, fevereiro, é óbvio que a clientela é muito pouca, mas Monfortinho estava num processo de declínio pelo encerramento do Hotel Astoria, o encerramento de algumas residenciais, e, portanto, nós considerámos que com esses encerramentos e com o encerramento acabava Monfortinho. Não acabava, mas entrava qualquer. Pronto. Então decidimos manter o balneário, preservá-lo, acarinhá-lo, e estamos neste momento a desenvolver vários projetos para o balneário, que estão inclusive alguns na Câmara de Idanha Nova, e acreditamos 100% naquelas águas e acreditamos 100% na marca Termas de Monfortinho. Temos um grande projeto ligado à indústria farmacêutica, que eu ainda não queria falar muito, mas que é um projeto altamente inovador. É um projeto disruptivo, e, portanto, não quisemos fazer um projeto ligado à indústria farmacêutica para irmos a reboque de todos os balneários que já existem com produtos, papel e... Porquê? Porque eles já fizeram esse percurso. Porquê é que nós tínhamos que ir fazer um percurso igual, mais um no mercado? Não.
Mas com as valências da água conseguimos encontrar algo disruptivo, a aproveitar as valências daquela água e que vai ser lançado no mercado dentro de 6 a 8 meses, por aí, que envolveu a Universidade da Beira Interior, envolve o Instituto Politécnico Castelo Branco, envolve um grande laboratório da Covilhã, investigadoras, 2 irmãs investigadoras da Covilhã. Depois, estamos a aprovar um projeto junto ao balneário de uma unidade hoteleira, mas uma unidade hoteleira em estúdios. Em estúdios. Isto é, uma unidade hoteleira em que o alojamento não é feito num alojamento tradicional, mas será neste caso, utente, cada cliente vai ter o seu estúdio, com o seu deck, com a sua piscina de água termal. Achamos que é um projeto em interseção com a natureza, com o Rio Erges. Portanto, é um projeto que vai beber muito o que é Monfortinho. E Monfortinho o que é? Cultura, natureza, paz, segurança, água. Algum dia alguém fará a sua foto numa lista, por exemplo, a uma candidatura autárquica? É assim. Eu vou-lhe dar a minha opinião sincera. Acho que é a primeira vez. É assim. Eu adorava meter-me num projeto autárquico. Mas não me vou meter. Não me vou meter. Ter acabado. E não me vou meter, eu vou-lhe explicar porquê. Adorava porquê? Porque eu acho que tenho uma formação transversal. Já trabalhei em muitas atividades e tenho formação em diversas atividades, em diversas áreas, porque as atividades onde eu me meti obrigaram-me a ter formação. E, portanto, adoraria um projeto desses. Adoraria interagir com as pessoas, a luta. Gostava de pôr na prática algumas coisas que eu falo. E até porque, como tenho relações fora daqui, gostava de conseguir tentar fazer esse mix. Mas não o vou fazer e, portanto, muitas pessoas falam, não sei se falam, também não quero ter a veleidade, mas eu nunca disse que ia, nem quero ir. E não quero ir não é por não querer. Não quero ir porque eu tenho uma certeza. A vida pública exige a exclusividade. Essa coisa de se pensar que se vai para uma vida pública em part-time, se vai para a política em part-time, eu acho que é completamente impossível. Uma pessoa com o meu feitio ir em part-time para uma vida pública, se hoje em dia, nas várias empresas a que eu estou ligado, tenho um calvário porque não consigo responder a e-mails, não consigo responder às pessoas, então uma vida pública em part-time não dá. E eu não posso largar a minha vida, eu não vou largar a minha vida. Eu não vou largar os meus projetos que ando desde quase os 18 anos, ando há quase 40 anos, a lutar por eles, eu não posso largá-los. Ninguém é substituível. Há muitas pessoas para me substituir, ou se me acontecer uma coisa amanhã, nada para. Mas eu não posso largá-los. Não posso largar as pessoas que quase que deram uma vida ao meu lado. Eu tenho pessoas que eu respeito agora, com a crise do trigo, com a crise do fosfato. Tenho pessoas que às 10h30 da noite, se for preciso, me telefonam, algumas em nervos, quase a chorar, porque não temos trigo para amanhã. Eu não posso largar essas pessoas, cuja empresa não é delas sequer, é dos acionistas. Eu não posso largar essas pessoas e dizer, olha, agora vou fazer este projeto. Não posso, não quero. Eu respeito essas pessoas, eu respeito Monfortinho, respeito as pessoas que estão na agricultura, comigo e eu com elas, respeito as pessoas que estão na fábrica, respeito as pessoas que estão nas outras atividades que nós temos, de propriedade industrial e intelectual. Está a ver? Eu não consigo fazer isso. E, portanto, só para mim, às vezes, tinha imensa vontade, adoraria. Agora, no dia em que isso acontecer, eu tenho que me levantar às 7 da manhã como me levanto e tenho que chegar a casa às 11 da noite e não posso parar. E não posso largar a minha vida. Há uma vida de dedicação. É uma vida que me impressiona. É uma vida que me impressiona. E, portanto, não é possível para mim. Pode ser que alguém lhe arranje tempo, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Muito obrigado. JF On. Ligados ao interior.